Você já imaginou o que acontece quando alguém leva o próprio corpo ao limite absoluto? O fisiculturismo é um esporte de extrema dedicação, mas, para alguns atletas, a busca pela perfeição muscular se transformou em um pesadelo. Corpos gigantescos, transformações assustadoras e até mesmo finais trágicos. Até onde vale a pena ir em busca do físico perfeito? No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 fisiculturistas que ultrapassaram todos os limites, e as consequências foram devastadoras. Alguns ficaram irreconhecíveis, outros perderam a saúde, em alguns casos, até a vida. O que aconteceu com eles é chocante. Mas antes de começarmos, já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais conteúdos insanos como esse. Agora, bora para a lista. Greg Valentino. Greg Valentino sempre teve um físico impressionante, mas sua obsessão por músculos gigantes o levou a recorrer ao uso abusivo de Synthol e esteroides. O resultado? Bíceps inflados de forma desproporcional, que chegaram a 71 centímetros de circunferência. Porém, o que parecia um atalho para um corpo perfeito se tornou um pesadelo. O excesso de injeções causou infecções severas, e Greg teve que drenar pus do próprio braço usando uma seringa. Eventualmente, ele foi hospitalizado e quase perdeu o braço. Depois de se recuperar, Greg passou a conscientizar outras pessoas sobre os perigos do uso irresponsável dessas substâncias, tentando transformar sua história em um alerta. Rich Piana. Diferente de muitos atletas que escondem o uso de anabolizantes, Rich Piana era um dos poucos que falava abertamente sobre o assunto. Ele acreditava que apenas 5% das pessoas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos, e essa filosofia virou o lema da sua marca 5% Nutrition. Piana era um gigante, com mais de 140 kg de músculos, mas os anos de uso de substâncias químicas cobraram um preço alto. Em 2017, ele desmaiou repentinamente em casa, bateu a cabeça e entrou em coma. Dias depois, veio a notícia de sua morte. A autópsia revelou um coração muito maior do que o normal, além de outros órgãos comprometidos. Mesmo assim, seu legado no fisiculturismo permanece, com milhares de fãs que ainda seguem sua filosofia de treino. Andreas Munzer. Se você já viu um fisiculturista com a pele extremamente fina, parecendo papel, provavelmente esse foi o objetivo de Andreas Munzer. O austríaco era obcecado por definição muscular, seguindo dieta severa e usando altas doses de diuréticos para eliminar toda a gordura e água do corpo. Porém, essa prática extrema afetou sua saúde. Em 1996, ele começou a sentir dores insuportáveis e foi internado às pressas. Seus órgãos simplesmente pararam de funcionar e os médicos não conseguiram salvá-lo. A autópsia revelou um fígado completamente endurecido e um coração anormalmente grande, sinais claros dos abusos que seu corpo sofreu. Sua morte chocou a comunidade do fisiculturismo e serviu como um alerta sobre os perigos do uso excessivo de substâncias. Paul Gillette. Paul Gillette era um verdadeiro monstro no palco. Com 1,88 metros de altura e músculos gigantescos, ele impressionava o público e os jurados em cada competição. Mas sua busca pela perfeição física quase custou sua vida. Durante o Arnold Classic de 1994, seu corpo entrou em colapso bem no meio da apresentação. Ele ficou totalmente paralisado, sem conseguir se mover. A razão? O uso extremo de diuréticos, que deixaram seu corpo completamente desidratado. Gillette sobreviveu e continuou competindo, mas esse momento ficou marcado na história do fisiculturismo como um dos episódios mais chocantes já vistos no palco. Dallas McCarver. Dallas McCarver era uma promessa do fisiculturismo. Com apenas 21 anos, já estava competindo em alto nível e conquistando títulos importantes. Seu tamanho e simetria o tornavam um dos favoritos para o futuro do esporte. Mas sua busca pelo físico perfeito teve um custo alto. Em 2017, ele desmaiou no palco do Arnold Classic Austrália, um sinal de que algo estava errado. Meses depois, foi encontrado inconsciente em casa, após sofrer um ataque cardíaco fatal aos 26 anos. A autópsia revelou que seu coração estava enorme e danificado pelo uso de substâncias, um problema comum entre fisiculturistas que ultrapassam os limites. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman é uma lenda do fisiculturismo, 8 vezes campeão do Mr. Olympia. Ele era conhecido por sua força absurda e seus treinos insanos, levantando pesos de mais de 350 kg. Mas seu corpo pagou o preço dessa intensidade. Após se aposentar,
Rony passou por mais de 10 cirurgias na coluna, ficando com dificuldades para andar. Hoje, ele depende de muletas ou cadeiras de rodas para se locomover. Mesmo assim, Rony mantém o espírito positivo e ainda inspira milhares de pessoas, mostrando que a força não está só nos músculos, mas também na mente. Archie Atwood. Archie Atwood impressionava pelo tamanho. Ele chegou a pesar incríveis 160 kg em competição. Seu volume muscular extremo fez se destacar no mundo do fisiculturismo, mas também colocou uma pressão imensa em seu corpo. O coração, que já estava sobrecarregado pelo excesso de peso e o uso de substâncias, não aguentou. Em 2011, Archie sofreu um ataque cardíaco enquanto caminhava perto da piscina de seu condomínio. Ele faleceu na hora, com apenas 37 anos. Sua morte trouxe à tona uma discussão importante. Até que ponto o tamanho vale a pena? Se a saúde está em risco? Nasser El-Sonbaty. Nasser El-Sonbaty era conhecido não apenas pelo tamanho impressionante, mas também por sua inteligência. Ele falava 7 idiomas e estudava profundamente sobre treinamento e nutrição. Mas, apesar do conhecimento, ele não conseguiu evitar as consequências dos abusos do esporte. Nos anos finais de sua vida, sofreu insuficiência renal severa, provavelmente devido ao uso excessivo de hormônios e diuréticos. Em 2013, ele faleceu aos 47 anos, mostrando que até mesmo os mais preparados podem ser vítimas dos excessos do fisiculturismo. Boston Loyd. Boston Loyd ficou famoso por algo raro no mundo fitness. Ele expunha abertamente seus ciclos de esteroides e experimentos. Ele testava doses extremas e compartilhava os resultados sem filtro. Mas essa transparência veio acompanhada de riscos. Em 2020, ele foi diagnosticado com insuficiência renal severa, resultado de anos de abuso de substâncias. Mesmo tentando tratamentos, sua saúde se deteriorou rapidamente. Em 2022, aos 29 anos, Boston sofreu um ataque cardíaco fatal após um treino. Sua morte foi um lembrete claro de que testar os limites do corpo tem consequências irreversíveis. Greg Kovacs. Greg Kovacs era um monstro no fisiculturismo. Com 1,93 metros de altura e quase 190 kg de músculos, ele era um dos maiores atletas que já pisaram em um palco. Mas seu tamanho extremo veio com um custo. Seu corpo estava sob um estresse constante, e sua saúde começou a se deteriorar. Em 2013, aos 44 anos, ele sofreu um ataque cardíaco fatal. O caso de Kovacs mostrou que, no fisiculturismo, o tamanho nem sempre significa força. Muitas vezes, significa risco. Essas foram algumas das histórias mais bizarras do fisiculturismo, mostrando que a busca pelo corpo perfeito nem sempre acaba bem. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder mais conteúdos como esse. Tem outro vídeo aparecendo na tela agora com mais histórias incríveis. Clica lá e confere. Até a próxima!